eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Hebreus, tem uma parte em Hebreus que o Espírito Santo está mandando os irmãos avançarem, que eles estão lentos. E para parar, o Espírito Santo fala que para parar sobre batismo, fé em Deus, que são coisas que logo no início da caminhada, e até fala que eles já poderiam ser mestres, então eles estão lentos. E se o Espírito Santo fala, se Deus assim permitir, a gente volta e fala de novo. E Deus vira e mexe tem feito isso conosco. Amém? Se continuar, às vezes não vai funcionar, às vezes tem que vir aqui atrás para levar. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. E a notícia do Evangelho, a revelação para nós, só vai surtir efeito quando entrar lá na alma e impactar o nosso homem interior. O que passa a ser revelado, mexer com a gente, mexer com a estrutura. Como quando nós recebemos uma notícia horrível, abala toda a estrutura. É alguém que vai fazer um exame, está com câncer terminal, abala toda a estrutura da família, não é verdade? Os acontecimentos, uma tragédia, a família que está vindo de carro, um acidente, matou todo mundo, vem a notícia. O Evangelho é para isso, abalar a estrutura, um amor desse, amém? Então é por isso que a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo, e no texto que nós lemos aqui que o Senhor Jesus estava caminhando, pregando, e tinha um povo, uns judeus que já cria nele, acreditava nele, e a Bíblia revela isso. E Jesus, vendo o povo que já estava crendo nele, seguindo ele, parou e falou com eles. E fala o que nós lemos aqui. Jesus, voltando para os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus ainda está vivo, Jesus ainda não morreu na cruz, mas eles sabem que Jesus veio para isso. Então, eles já tinham acreditado nas palavras de Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a Bíblia é bem clara. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, igual a eles passaram a crer, não pereça, mas tenha vida eterna. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso tudo para mostrar a longanimidade, a misericórdia dele nas eras vindouras, para mostrar que a misericórdia que ele teve com o apóstolo, para provar que ele pode salvar todos. E a Bíblia em 1 Pedro 3,18 diz que ele padeceu pelos nossos pecados.
O sofrimento foi pelos nossos pecados, com um propósito para nos levarmos a Deus. Impossível nós irmos sem o que Ele fez. Impossível ter a vida eterna sem a obra dele. Então ele estava afirmando para os judeus que eles eram culpados. Culpados. Foi o justo pelos injustos. Então todos somos culpados diante do Senhor, sem a graça. E ele veio salvar quem? Os pecadores, nós. Então, se permanecer da minha palavra, no que eu falei já, Jesus está falando, eu vou para a cruz. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão e morrem comigo na cruz. Se vocês permanecerem na minha palavra, eu vou para o túmulo, saio do túmulo, vocês também. Amém? E aí o Senhor Jesus fala, depois dessa obra espetacular, Jesus sendo justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Acabou a inimizade por intermédio do Senhor Jesus. Acabou a inimizade. E conhecereis a verdade, então tem mais verdades. Eles já tinham passado a crer. Algumas verdades eles já tinham escutado. Passaram a crer. Se permanecer, conhecereis a verdade vos libertará. Não gostaram. Aí eles reagiram. Até então estava tudo muito bem. Mas quando o Senhor Jesus fala isso para eles, somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Então, pessoas que, presta atenção, pessoas que estavam seguindo a Jesus, mas não se sentiam culpados. Eles se achavam inocentes. Não entendeu a obra ainda. Aí fala, nunca fomos, Jesus falou, não. Quem pratica o pecado é servo do pecado. O servo, escravo, não fica em casa para sempre. O filho fica. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, e depois disso, o que acontece? Uma multidão, é a mesma multidão que deixou Jesus, que não aceitou. Só que a salvação não é só crer em Jesus. O que é crer em Jesus? Jesus está trazendo eles para uma realidade. O que é seguir Ele? Seguir Ele tem que permanecer. Tem mais verdades a ser revelada com o propósito de limpar. Porque a Bíblia diz que a obra é essa, sem santificação ninguém verá o Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Depois que sai do túmulo, aconteceu tudo isso pela fé. Mas só que agora vamos continuar na presença dele, permanecer. Como seria, eu me converti em 2004, como seria se eu só ficasse, aceitasse a morte dele na cruz e tudo bem? Não, mas a Bíblia diz que eu saí do túmulo. E a Bíblia diz que eu começo a andar aqui com ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo revela toda a verdade. Então começa a limpeza. A Bíblia está afirmando que saíram do Egito, mas o Egito ainda estava na alma. A Bíblia diz que a culpa foi removida na cruz. Agora eu ressuscito para andar em novidade de vida. Então agora eu tenho que desejar as palavras depois, como eu vou ser liberto. Eu quero ser liberto. Conhecereis a verdade vai limpar a alma. Há uma limpeza interna através dessa palavra que me levou para a cruz e me tirou do túmulo. E essa mesma palavra que vai trabalhar dia a dia para me limpar cada vez mais. Porque tem pecado, tem sujeira, acúmulo de imundície, que a Bíblia diz, de tanta sujeira do mundo. E é depois, debaixo dessa água, que nós vamos sendo limpos. Esse é o processo da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eles não gostaram disso. Eles não aceitaram que eram culpados. Quem não aceita que é culpado, nunca vai entrar na obra de santificação, porque ele veio salvar os culpados. Quem pratica o pecado é servo do pecado. Então, para tirar todo o engano, tu crê em Cristo, veio para Cristo por causa de quê?
Jesus não engana ninguém. Tem que permanecer na palavra até morrer de glória em glória. E se não houver essa palavra, não houve essa frutificação, não, porque a vontade de Deus é essa, a nossa santificação. Santificação através da palavra dele, a qual a Bíblia diz que eu tenho que desejar ardentemente. E através dela que eu sou purificado, a minha alma é purificada na obediência à verdade. Nós temos escutado a verdade. Nós temos que aceitar que a Bíblia diz que eu sou culpado antes de sair do túmulo, eu tenho que morrer na cruz. Isso tudo é pela fé em quem? Em Jesus. Nós escutamos o dia do Senhor chegou. Então o Senhor tem que me governar todos os dias. Sem mim nada podeis fazer. Todo aquele que está em mim, esse dá muito fruto. E essa é a vontade do Pai, que deis muito fruto. Nisto o Pai é glorificado, que vá e deis muitos frutos. E esse fruto é eterno, permanece. Não, eu nem vim aqui hoje, agora à noite, para falar muito não. Não foi. Já estava tudo, conversei com o Senhor. É para isso. Para desfrutar da culpa perdoada, teus pecados não me lembro mais. E ressuscitou para andar em novidade de vida. Não sendo insensato, mas querendo saber qual é a vontade do Senhor. Eu quero saber. Eu quero saber qual é a minha vontade do Senhor para eu me dirigir às pessoas. Eu quero ter o controle do Espírito Santo para agir da maneira da palavra. Quem veio morar em nós é manso e humilde de coração. Quem veio morar em nós ama a alma perdida. Quem veio morar em nós é para frutificar, para o Pai ser glorificado. E a obra dele é o Pai ser glorificado, ele ainda está em nós. Meu Pai trabalha até hoje, não parou, e eu também. A obra não para, até a consumação do século. A Bíblia diz, não deixarei vocês órfãos. Não tem como ficar sem Jesus, só se quiser. E ele, quando está em nós, a obra continua. É o Espírito fazendo com que ele seja glorificado. E quem faz a obra de santificação? O Santo Espírito, que tirou ele do túmulo, que tirou a gente do túmulo por causa da palavra, pela fé. Ele que gera a fé, ele gera uma nova criatura. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, viva na fé do Filho de Deus, que foi gerado aqui através do Filho, que se entregou por mim, que morreu por nós, para nos levarmos ao Pai das luzes. E tem que ser revelado dia a dia isso. Tem que haver um interesse, se não houver um zelo por essa palavra, se não entrar e mexer com o nosso ser, não vai acontecer nada. Não vai, é o poder de Deus que vem entrar dentro do ser humano para governar. Para governar. Se o filho, o escravo, não fica para sempre não. Não fica, porque ele não é herdeiro de nada. O filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vão ser revelados que vocês são filhos, herdeiro da graça. Que seja essa a realidade em nossas vidas essa semana. Que haja uma mudança em nome do Senhor Jesus. Que haja um temor. Que haja uma preocupação para agradar quem morreu por nós. Antes, lembra que nós lemos? Santificai a Cristo em vossos corações. Mas a Bíblia tem outras palavras para não deixar brecha. Como Senhor, governante. Que seja essa a realidade em nome de Jesus. Não tem como seguir Jesus, ficar seguindo Jesus e falando que é dele, sem querer ser limpo. Ele voltou para eles. Se vocês não saírem da minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente terão comunhão comigo. E eu vou revelar a minha verdade, e a minha verdade vai libertar vocês.
Então, nada para discutir. Não precisa entrar em questões. Sabe qual é a obra? Me dá a tua verdade para me limpar cada vez mais. Se tu beber dessa água que eu der, nunca mais terá sede. Palavra. Palavra. O que ela falou? Eu quero essa água. Nunca mais. Nunca mais tua alma vai ficar vazia e tu achando que necessita de alguma coisa. Nunca mais. Porque é ter sede, ele dá. Nada mais, inquietação, perturbação, não, tu sossega. Tu sossega por causa dele, quer mais desfrutar dessa companhia. Que seja essa a realidade, não quiseram não. Não quiseram. Não aceitou a palavra, não entrou. Não aceitaram. Depois queriam matar Jesus porque ele falou isso. A palavra não entrou. Que seja revelado que a palavra entrou. Aqui mais à frente, aqui, sabe por que vocês querem me matar? Olha o que Jesus falou. Sabe por que vocês querem me matar? Vocês não querem comunhão comigo, querem me matar. Sabe ele falou por quê? A minha palavra não entra em vocês. E eu que sou um homem que falo a verdade que recebi do Pai, vocês me odeiam. Viu por quê? Há um afastamento, não querem quem fale a verdade. Está explicado. Porque não entra. Se não entra, vai ficar falando do troço que eu já falei que não quero. Seja isso repreendido no nome de Jesus. Eu quero. Mais e mais. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.